Meu líder. Opa, fala aí. Camiseta. Não, pera. Volta lá. Pô, meu microfone tá ajustado aqui. Olha só. Edinho. Mais uma vez, meu líder. E aí, meu ancião? Beleza? Whirley. Edinho Arnas. Estamos aqui para mais um Pode Bairro, né? É isso aí, galera. Que legal. Sejam muito bem-vindos aí. Exatamente, se acomode, porque nós vamos começar com a primeira história assim. Fala para mim dessa camiseta. Rapaz, isso aqui, Coral Adventista, né? Coral do bairro. Adventus? É Adventus. Isso. Isso aqui é da época do Aldenir. Aldenir aqui, Garcia, sim. Turmina, né? Sei lá. E aí ele era o regente do coral. Inclusive, isso aqui foi quando, segundo, no 2019, quando eu vim. 2018 eu vim pro bairro, 2019 a gente tava no coral, entrei no coral, cantamos e aí tamo aí. Ótimo. Daqui tem uma história. Mais uma camiseta contando a história da igreja. Isso Afinal aí. de contas, bairro 60 anos em 2025. Então, exatamente. Me veio na cabeça aqui agora, vai ser legal a gente entrevistar o trio Mensageiros do Rei. Pô, verdade, hein? Vamos organizar isso aí. Aguarde que nós vamos registrar É história agendas. também. É história. Rapaz, também isso dessa é tão igreja. tão história que quando eu era pequeno, minha mãe tinha um CD do Trio Mensageiros do Rei. Exato. Que tocava, a gente colocava pra tocar no pôr do sol da sexta-feira. Então, assim, ó, já desbloqueou pra mim aqui, cara. E eu até me arrepia. Porque... Exatamente. O interessante da história é isso, né? Os gatilhos que soltam na cabeça. Sim. Ó, esse ano vai ter muita história para acontecer ainda. Vamos agendar isso tem daí. Muita coisa. Vamos agendar isso aí. Mas fala para mim. Quem? Rapaz, hoje... Quem? Olha, a gente... Quem? A gente entrevistou, né? Vai vendo. Vai vendo. Tem a dica aí. A gente entrevistou há pouco tempo atrás uma pessoa que compõe o nosso time e tava faltando a outra, né? Do sexo oposto, né? Exatamente. Nosso sexo oposto, né? Do então, ancionato, então, né? Vamos lá. Vamos convidar? Vamos. Hoje, por favor, Glaucia Laranjeiras, nossa Laranjeiras. anciã da Igreja do Bairro Mombaí. Seja bem-vinda. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Boa tarde, é isso aí. Boa noite, você não sei importa que hora qual você momento está você está assistindo. Ajusta o microfone para nós aí. Boa, isso aí. Legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Vamos começar da maneira certa. Sempre lembrando sim. do MAP, né? O Ministério Adventista de Possibilidades, e a gente sempre faz uma autodescrição. Vou começar com o meu ancião, Whirley. Bom, eu sou branco, cabelo crespo, 1,77 m. Estou aqui trajado com um tênis, uma calça jeans, uma camiseta azul, escrito Coral Adventus. Muito bem. Eu sou um homem de 1,73 m, 55 anos, pardo, cabelos pretos, uso óculos, calça jeans escura e a camisa preto e branco. Corsinho e a outra também é cor. Glaucia? Eu sou mulher, tenho 1,67 m, 56 anos. Estou usando uma blusa laranjada ou abóbora, uma calça azul marinho de linho, calço um sapato azul também. Muito bom. Seja bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite, está vindo aqui e conversando com a gente. E a intenção aqui é exatamente contar histórias. E você é uma pessoa que tem muitas histórias para contar para a gente. Então, seja bem-vinda, né? É o nosso ambiente aqui. E já vamos começar com a primeira pergunta. Quem é Glaucia Laranjeiras? Essa pergunta... Ou melhor, né? Eu acredito que a comunidade aqui conhece como Glaucia Laranjeiras, mas qual é o nome completo da Glaucia Laranjeiras? É Glaucia Fátima Gomes Laranjeiras. Sabia? Não sabia, né? Não, mais uma que eu aprendi. Toda a vida foi Glaucia Laranjeiras. Quem é Glaucia Laranjeiras? Glaucia Laranjeiras, primeira coisa, ela é filha. Ela é filha, ela é irmã, ela é sobrinha, ela é tia, ela é mãe, né? Mãe de 2 e mãe-drasta de 2. Sou sogra e tenho os netos do coração e vindo mais uma neta do coração aí. E nas diversas funções da vida, a principal é serva de Deus. Amém. Amém. Essa é a Glaucia que eu conheço. Essa não tive dúvida nenhuma dessa descrição. Mas e aí, a Glaucia profissional, o que Glaucia faz?
Eu tenho a formação em letras, né? Para alguns, eu sou letrista, letróloga ou professora, né? E tenho pós-graduação em gestão escolar, trabalho na educação já há 20 anos, já dei aula em internato, né? Lá no IAAMO, em Rondônia, na divisa com o Amazonas. Tive uma experiência olha aí. muito bacana lá, fiquei 2 anos no internato, 2 anos, e lá que eu me tornei adventista. Lá que eu fui recebida na igreja por profissão de fé, porque eu era de uma outra denominação, né? E aí a vivência lá foi muito marcante. Foi um divisor de águas na minha vida, esses 2 anos que eu fiquei no internato. Eu fui para lá com 29 anos, fiz os 30 anos lá, né? E assim, as histórias de lá são muitas, porque eu mergulhei dentro da igreja, porque o internato você se envolve com tudo, é JA, é programa dos alunos, você né? Vive lá, né? Vive lá. A igreja dentro. Festa da primavera, é festa dos amigos, é muita coisa. E assim, como era uma escola bem afastada lá da cidade, então a gente vivia lá no meio rural mesmo. E aquela era a tua família, né? Aquela era a minha família, né? Então, assim, foi uma experiência muito marcante. Eu falo que eu vivi lá no internato o Salmo 23 inteirinho, porque lá o internato ele tem 2 represas, né? E é uma represa de um lado, do outro onde passa a estrada, que do outro lado é o prédio escolar. Então, quando eu olhava para aquelas águas, porque eu estava numa crise assim, vivendo uma crise, né? Muito séria na minha vida pessoal. E Deus me conduziu para lá. Deus me conduziu para esse lugar que eu falei, ali eu vi as águas verdejantes, né? Aquele pasto, o refrigério que veio do Senhor. Então, eu tive o privilégio de Deus ter preparado para mim um oásis no meio do deserto em que a minha vida se encontrava. E aí, lá eu participei de coral, de tudo, né? Das atividades dentro da igreja. A gente tinha a capela lá dentro, então comecei a dar aula na escola sabatina lá, também no internato. Então, assim, são muitas experiências que eu vivenciei lá. Escutando isso, que nunca escutei essa conversa, mas Rondônia, como é que você foi? Peraí, onde você nasceu? Eu nasci em Aquidauana, Mato Grosso Isso, do Sul. aí, tá vendo? Eu falei, mas pera lá, o que ela foi fazer em Rondônia? Como é que você foi para lá? Eu fui para lá, minha irmã, ela estudou teologia, né, nos nossos internatos, depois fez pedagogia, e ela escolheu como o local de trabalho, ela teve vários chamados quando ela terminou, mas ela quis ir para Rondônia, ela que falou, eu quero ir para uma área que eu acho que precisa mais. E ela foi para o colégio e ela era diretora acadêmica lá, no internato. E aí, quando ela veio nas férias passear aqui no Mato Grosso do Sul, isso há 25, 26 anos atrás, ela veio passear e aí ela ficou, assim, tomou conhecimento do que eu estava passando, né, das dificuldades que eu estava vivendo. E ela disse, não, você não vai ficar aqui. Eu só tinha o meu primeiro filho, né, o Jonatas. Aí ela falou, não, você não vai ficar aqui, eu vou te levar para Rondônia para você dar uma espairecida lá, né? E nisso aí, eu saí daqui, ela tinha vindo de moto, de lá para cá. E essa é aventureira. Essa irmã dela não, merece também uma história, viu? Sim. Realmente essa irmã dela... E ela rodou mais de 2.000 e poucos quilômetros para passar o Natal com a família, né? E ela ia voltar em janeiro. E aí ela falou, não, vamos para lá. Eu tinha uma S10 na época, então vamos colocar a moto em cima da S10 e partiu Rondônia, né? Ela tinha vindo com uma amiga e eu sei que a cabine simples virou para 4, né? Porque aí foi eu, ela, a amiga e meu filho de 5 anos. Aventureiras, né? Não, o senhor protegeu, né? Porque 4 numa cabine onde tem 3 cintos de segurança. E aí na parada lá do Trevo do Lagarto, em Cuiabá. Em Cuiabá. Aí os policiais vieram, né? Porque assim, viu aquele monte de mulher na cabine, moto em cima era uma Saara que ela tinha. Aí quando ele veio, eu falei, agora eu estou voltando para Mato Grosso do Sul. Alguém vai ficar a pé aqui agora. E ele, na porta, ele só pediu o documento do carro e da moto. E ele nem enxergou o Jonatas. Ele tinha 5 anos e assim, nós 3, era mais magra, né? Bem magras, nós 3. E ele, entre as duas ali, o guarda nem viu. E aí foi assim, eu falo que Deus faz as coisas de uma forma que a gente não imagina como vai acontecer, né? Providência. E eu fui parar lá no internato. Depois de Ouro Preto, passa de Paraná, Ouro Preto, vai para Mirante da Serra, daí chega no IAAMO.
Um lugar bem longínquo. E eram 70 quilômetros de chão, atoleiro. Assim, foram muitas aventuras. No meio da Floresta Amazônica? No meio. No meio. Não sabia. Não Olha sabia. quanto tempo que eu convivo com a Glaucia, Então, não foi imaginava essa história. Minha irmã que me levou para lá, né? Você ficou 2 anos lá? Fiquei 2 anos lá. E aí depois você... Depois eu voltei. Então, foram assim, a conversa que eu tive com o pastor, que era o diretor lá, né, pastor Ivo. Eu quero até mandar esse podcast para ele, né? Porque ele foi, assim, uma pessoa que Deus usou muito para abençoar a minha vida. Amém. Porque eu não aceitava a questão dos 10 mandamentos. Então, eu estava vindo de uma igreja pentecostal, né? E algumas coisas eu não tinha estudado, não tinha conhecimento mesmo. E é interessante é que a Bíblia que eu levei para lá era a Bíblia que eu tinha ganhado do pastor Abisaí em 1986, quando ele fez uma tenda lá em Aquidauana. E essa Bíblia eu tenho, guardo com muito carinho, autografado por ele. Ele tinha ido fazer um evangelismo em Aquidauana, né? E minha família fez o estudo bíblico, eu fiz também, e guardei aquela Bíblia. E foi essa Bíblia que eu levei. E ele, o pastor Ivo, me chamou no escritório dele, lá dentro do prédio escolar, me perguntou, falou: Gláucia, você tem um excelente testemunho de cristã, em todos os aspectos, assim, em momento nenhum você denigre, né, o cristianismo na sua conduta, por mais que você esteja aqui sozinha com seu filho, mas você, assim, a gente percebe a integridade sua, né, como uma mulher de Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta: por que você não é adventista? Aí eu falei, agora eu vou explicar para ele, né? Eu falei, olha, é o seguinte, eu acho que vocês falam muito do sábado, só sábado, parece que não tem mais outra coisa na Bíblia. E aí eu lembro bem, ele tinha uma Bíblia bem grande, ele pegou aquela Bíblia dele assim, ele estava do outro lado da mesa, abriu a Bíblia e virou para a minha direção e falou, leia aqui, que era Gênesis 2:3, né? Sobre Deus abençoou, santificou, né, o dia de sábado, e ele falou assim, você percebe aí que existem alguns verbos aí que referencia, que fala, que faz com que o sábado seja diferente? Eu parei ali e falei, nos outros dias não tem, né? Que Deus descansou, abençoou, santificou esse dia. Ele falou, então, não sou eu que estou dizendo e não é a igreja adventista. Deus fez esse dia especial. E aquela palavra impactou meu coração. E aí eu voltei, eu acordava cedo para fazer a meditação, eu orava, né? E a gente vinha, né? Eu vim de uma igreja que a gente abre a Bíblia e Deus fala comigo aqui, ó. E aí eu fui fazer isso de manhã cedo na minha oração. E eu abri a Bíblia de manhã, quero que Deus fale comigo. Caiu em Êxodo 20. Pronto. Aí eu li aquilo e falei assim, não, eu vou abrir em outro lugar. O senhor enganou, pera lá. Eu vou querer outra teste. passagem. O senhor enganou nesse aqui. E aí abri de novo, caiu na repetição dos 10 mandamentos lá em Deuteronômio. Aí eu caí em lágrimas e falei, Senhor, não tem mais para onde eu correr. Se o Senhor me trouxe para esse lugar, para o meio desse povo, é porque algo o Senhor tinha preparado para mim nesse lugar. Então foi aí que eu realmente assim aceitei e falei, é essa a sua vontade, Senhor? Então eu me coloco diante do Senhor para obedecer e fazer aquilo que o Senhor queira, né, que eu faça. E aí foi só participando de coral, escola sabatina, e aí não me deixaram mais em paz. Você sabia disso? Não Mais uma daquelas que coleciona história. Eu ia para Ji-Paraná de carro, e assim, interessante é como Deus prepara, porque eu fui, e a única coisa que eu levei da minha casa foi a minha batedeira planetária, que eu tenho até hoje, porque eu dava cursos de culinária, né? Ah, tá. Então, entendi. E minha irmã falou assim, eu acho que minha irmã já estava até armando algumas situações para mim, porque ela falou assim, você podia levar a batedeira, porque lá tem tanta mulher que quer aprender a fazer, eu fazia muita torta doce, né? Torta de aniversário. Leva, porque de repente você ensina lá, alguns dias que você ficar lá, passar lá com a gente. E eu levei essa batedeira. E aí, lá, assim, eu ensinei, dei cursos, né, e tal, e eu fiquei lá com essa batedeira, a roupa, a mala minha, e o carro. E aí eu fui para uma casa, porque minha irmã era solteira e morava na casa das moças, que eram 5 numa casa. Só que cada uma delas, uma tinha levado o fogão, a outra tinha comprado a geladeira, a outra a máquina de lavar. Cada uma entrou com uma participação nessa casa. Aí eu falei para minha irmã, mas e eu? Vou só chegar afilando tudo aqui? Né? Ela falou, não, ninguém aqui tem carro. E a gente precisa, sexta-feira, ir para a cidade fazer compra. A gente fica dependendo de carona.
né? Então eu fiquei tão assim, eu me senti aliviada, falei, puxa, eu vou servir, eu vou ajudar, né? E aí era aquela festa, né? Porque chegava na sexta-feira, estrada de chão, né? Lá é conhecido como linha. Aí era professora, era coordenadora, era quem precisava de carona, alunos que tinham autorização de saída. Ia todo mundo na caminhonete. Passava pelo atoleiro, pela serrinha e chegava na cidade fazer compra. E aí a gente, assim, foram várias, né? Várias experiências. Tivemos seminário de professores em Porto Velho, também fomos de carro para lá. É aí que eu conheci o pastor Erasmo com a Sônia, ele era o departamental da educação lá, então ele foi meu chefe lá, né? E aí a gente fez esse treinamento em Porto Velho, bom, fomos todas juntas também, voltamos. E aí minha irmã casou no ano seguinte lá, eu fiz o bolo de casamento dela. Então, assim, são muitas histórias, muitas histórias. Essa batedeira planetária tem história. Tem história. Ela passou muito bolo ali nessa planetária. E ela está em casa firme e forte. Funciona até hoje? Funciona. Ela não é mais branca, né? Agora ela é um bege. O tempo está contando a história ali. Você ficou quanto tempo no colégio mesmo? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Passou o colégio, aí você ficou lá ainda, você veio para cá? Não, eu voltei para cá, e aqui eu fui batizada nas águas, né? Com o Jonatas, o falecido esposo, né? Certo. Então nós descemos as águas batismais, porque o Devanir foi assim, eu voltei e no predinho da minha casa morava o irmão Luiz, pai do Fernando, eu não lembro o sobrenome dele. O Devanir dava estudo lá. E aí, assim, ele nos convidou para participar desse estudo bíblico lá na casa e tal. E aí, depois do estudo, o Devanir falou, você foi recebido profissão de fé, mas nada como descer as águas, né? Tal. Então, o irmão Devanir faz parte dessa história também, né? E aí, nós descemos as águas batismais aqui. Eu lembro do dia do batismo de vocês aqui, lembro sim. Então, e aí, mais um dia emocionante. Começamos com PG em casa, né? Aí a obra não parou mais, aí foram PGs. Essa é a Gláucia, cara, e tem mais de Gláucia pra gente saber, porque realmente essa mulher não para. Você já conhece, já tem há tempo convivendo aqui, mas olha, não para. Isso aqui é um poço de história, de informação, mas principalmente uma pessoa que Deus usa grandemente. Eu vejo isso em você. E a minha esposa tem um carinho com você, e principalmente assim, pelos detalhes que você tem para o ministério, principalmente pelas pessoas. Minha esposa tem um carinho. E é justamente isso aí. Eu admiro agora, a gente abrindo aqui, né, para Gláucia, porque a forma de falar é o que transforma. Um tempo, esses dias, você estava fazendo a escala, né? A Gláucia, olha, faz uma correção, é assim e tal. Aí eu, desculpa, é verdade. Então, assim, no privado. no privado, assim. Então, assim, esses tipos de comportamento demonstram o cristão, demonstram quem é. E a gente vindo de uma pessoa que demonstra que é cristã, assim, você fala assim, poxa, você recebe diferente. E eu penso, e ele é assim, que assim como eu gostaria de ser tratada, eu quero tratar o outro. Eu fui muito bem acolhida lá. E lá era assim, os vizinhos, né, deixam as casas todas abertas, o pastor, o capelão, os professores, e aí a gente precisa de alguma coisa, vai lá, entra na cozinha do outro, pega, o outro pega lá, então assim, aquela convivência, né, então como eu fui muito acolhida lá, fui muito acolhida aqui quando voltei, inclusive o Éder e a Cleusa faz parte, né, a acolhida que eles me deram era o abraço. Eu passava muita tristeza em certo período da vida, e eu chegava até depois que tinha começado e saía antes, porque eu não queria dar explicações, eu não queria conversar, eu estava muito abalada emocionalmente, e eles dois só me abraçavam. Vinham ali, me abraçavam, eu ia para casa. Então aquilo foi o suporte que eu precisava, né, de sentir esse carinho, esse amor, como outros irmãos também, que a gente assim... Então, isso que eu sempre falo, do jeito que eu quero ser tratado, eu preciso também tratar o outro. E às vezes só precisa disso, né? De um abraço. Às vezes você não sabe o que o outro está vivendo, não sabe a tristeza, o que ele carrega, a dor que ele carrega, e às vezes um olhar, um aperto de mão, falar, conta comigo, estou aqui. Né? Isso faz toda a diferença. Então, é algo assim que nós, como irmãos, né, temos que propagar isso e motivar os irmãos a agir assim. Porque a gente nunca sabe quem é que está sentado ao nosso lado. Às vezes a gente conhece aquele irmão que se apresenta aqui ao sábado, né, aos sábados.
Está ali, às vezes, arrumado, bonito, mas você não sabe qual é a carga que ele está carregando, e às vezes sozinho, né? Tem muita gente que se inspira em você, hein? Mas eu não vou falar não, mas tem muita gente que se inspira em você. Não, mas eu lembrei aqui e eu vi assim, de algumas pessoas. Pelas pessoas que frequentaram o pequeno grupo na minha casa, que a gente teve uns 6 anos pequeno grupo. O Devanir dirigiu o PG lá, o irmão Moacir Lacerda dirigiu, teve um outro irmão também que dirigiu, não lembro o nome. Assim, e foram umas 13, 14 pessoas que nesse tempo foram, né, às águas batismais. E eles diziam que ficavam lá por causa da acolhida. Então, da forma como eles chegavam, como eram tratados, a Elisete cuidava das crianças, a gente tinha uma salinha das crianças e ela tinha ali aquele momento com as crianças também. Então, assim, esse se doar, eu faço sem esforço. Sim. E às vezes até meus filhos puxavam minha orelha, mãe, você se doa demais, você assim, se desprende demais com o outro, né? E eu falo, é uma coisa espontânea, que eu falo, não é meu, é Cristo que colocou no meu coração. E a mesma coisa eu falo com relação ao perdão. Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo, angustiadas e às vezes sem desfrutar do presente que Deus dá da vida do hoje, porque guardam mágoas, porque tem raiva de alguém, porque não consegue partir dali para frente esquecendo o passado. E eu nunca tive essa dificuldade. Eu já fui muito ferida, mas o perdão que Deus colocava no meu coração para perdoar o outro fluía e eu sentia que aquilo me fazia, parece que mais bem para mim do que para o outro. Então é algo que assim, Deus vai colocando no coração, a gente vai buscando e vai emanando da gente assim, naturalmente, sem esforço, sem você sentir assim que eu preciso, quase que obrigada a fazer aquilo, sim, né? E isso é gostoso, a gente sentir, traz paz. Né? Você deitar e falar, Senhor, eu sei que eu estou em paz, eu pelo menos não sei se eu ofendi alguém, mas se eu ofendi, o Senhor me mostre quem foi, que essa pessoa chegue para perto de mim, porque a gente fica preocupado, né, se você de repente ofendeu alguém. Então eu sempre procuro deitar e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, e se caso eu ofendi alguém, que o Senhor me mostre, ou me ajuda, né, a aliviar o coração dessa pessoa que de repente está ofendida comigo. Willy, escutando ela falar, essa é a Glaucia, porque eu conheço ela de outros ministérios, de outras situações, de um ministério chamado GranFac, que é o Grupo de Apoio ao Ministério da Família Cristã, e você precisa ver o carinho que essa pessoa tem com todos, e afilhados e tudo. Então, ouvindo aqui, é a Glaucia, cara. E ela tem esse carinho. Vem conhecer a Glaucia, vem na igreja que você vai conhecer. A primeira coisa que você vai ganhar é um sorriso dela. Primeira coisa, porque essa moça tem um sorriso pronto, e um abraço gostoso também. E ela é essa pessoa aqui. Tudo que ela está falando. Sim. Esse carinho, essa atenção. Sim. Cuidado. A Cleusa, minha esposa, fica assim, é impressionante o quanto que ela pensa nos detalhes. Mas é que ela é abençoada por essas situações que faz diferença na vida das pessoas. Porque da mesma maneira que você quer ser tratada, você trata. E assim, você falou... Primeiro você ama e depois você ama o próximo. Ama o próximo. Você falou do GranFac, eu até tinha esquecido do GranFac, assim, porque eu já venho passando por tantos ministérios que eu até comentei. Falei, agora só falta o Ministério da Terceira Idade. Porque eu já fui diretora... Tá a caminho, né? Tá a caminho. Não, eu já fui do hall, porque eu fui acompanhando os filhos, né? Sim. O hall, estou no hall, aventureiro, estou no aventureiro, desbravador, estou desbravador. E de escola sabatina, Ministério da Mulher, Ministério da Criança... Eu falei, aí agora no ancianato, eu falei, então a gente vem assim, eu falei, só falta a terceira idade, agora que eu estou a caminho. Mas está a caminho, é inevitável, isso é inevitável. Vamos esperar um pouquinho, né? A melhor dá idade, né? Dá para tirar mais, né? Dá para tirar mais. A melhor idade, né? Onde tem bambu, tem flecha. Aqui tem muita flecha ainda para dar ainda aqui. A gente não pode esquecer também, né, do Zaqueu, né? Sim. Nosso amigo também contribui bastante. Grande companheiro. Ajuda bastante a gente em muitas coisas aqui na igreja. Eu tenho assim, a minha história, por isso que depois eu quero falar a respeito dos materiais que eu trouxe aqui. Certo. Mas a minha história de vida, eu vejo assim que como Deus cuidou dos detalhes. E eu fico tão maravilhada de ver as bênçãos que eu recebi de coisas que estavam só no meu coração. Desejos que eu tinha guardado no meu coração, que eu nunca tinha contado para ninguém. E Deus atender isso, por isso que eu falo aquele Salmo 37:4 que fala, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, primeiro você se alegra no Senhor.
E ele vai cuidar dos detalhes. E ele cuidou assim, preparando o Zaqueu como uma surpresa para a minha vida. No tempo de no Deus. tempo de Deus. No tempo de Deus. E o interessante é que a gente fala assim, nós dois convivíamos aqui na mesma igreja, sem praticamente nos enxergarmos, né? Mas tudo teve o tempo de Deus. E foi um presente, né? Um mimo do Senhor para a minha vida. Amém. Né? Uma Amém, bênção sem medida, né? Que eu falo assim, Deus cuidou dos detalhes, acalentou meu coração, trouxe alegria para a minha vida, me deu assim a felicidade matrimonial que eu pensava, puxa, por quantos casamentos Amém. eu já fiz, eu já trabalhei, né, por famílias, e eu também, Senhor, queria vivenciar isso um dia. Eu queria vivenciar o que é esse relacionamento abençoado, consagrado em Ti, né? E Deus me proporcionou isso. Amém. Então, depois dos 50 já, né? Mas Amém. No tempo, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Vamos falar da anciã. Anciã, né? Ela é nossa anciã aqui no bairro Amambaí. Já é o 3º ou 4º ano? É o quarto, né? Quarto 2022, né? Entrei, 22, 23, 24, 25, quarto ano. 4º ano anciã da nossa igreja aqui. E fui pega de surpresa, porque eu nem sabia, na época das comissões, que já podia ter mulher anciã, né? No acionato. E uma serva que produz, que trabalha, afinco. Tudo isso que você escutou antes é ela como anciã. Ela cuida de todos os ministérios, cuida de todo mundo. Falo de novo minha esposa. Minha esposa é o testemunho do que era cuidada por um anciã, por tudo isso daí. Fala para nós, a Gláucia anciã agora. A Gláucia anciã é uma responsabilidade, né? Um compromisso com Deus. Em primeiro lugar, não é com a igreja adventista, não é com os ministérios, o presidente, né, da associação, não é. O meu compromisso, primeiramente, é com Deus. A responsabilidade que eu tenho diante de Deus ao assumir um cargo com tamanha responsabilidade. Então, assim, envolve consagração, envolve oração, envolve busca diária, porque somos humanos, somos falhas, também sabemos que cometemos coisas que desagradam ao Senhor, mas quando estamos buscando ao Senhor, diariamente Ele vai moldando, Ele vai mostrando, Ele vai falando, né? E aí a gente vai corrigindo, vai mudando a rota ali, vai fazendo as adequações. Mas eu tenho comigo assim, eu cresci na minha vida espiritual, também dentro desse ministério, porque você sentir que você tem que pastorear pessoas, você necessita primeiro ser pastoreada. Sim. Então, o meu pastor é Cristo, né? E lendo a palavra de Deus e buscando de Deus esse discernimento, essa sabedoria para lidar com pessoas, que não é fácil, assim, eu consegui viver imaginando a mansidão de Cristo ao lidar com pessoas. Porque a gente encontra pessoas e lida com pessoas das mais diversas personalidades, né? Humores variados. Sim. A gente nunca sabe as bagagens que as pessoas trazem de vida. Traz. A gente não sabe e a gente lida ali com aquele momento. E aí você lidar, às vezes, administrando conflito, né? Administrando tristezas, lidando com situações que requer sabedoria, requer sigilo, discrição. Sim. Então, eu tenho aprendido a cada dia no ancianato, né? E sinto assim que a minha vida espiritual também se desenvolveu mais, lidando com pessoas, aprendendo a amar, né, a cada um, independente das suas dificuldades. E dentro dos ministérios que eu estou atuando, das diaconisas, assim, eu sinto que eu sou abençoada, né, por ver a disposição das mulheres em servir a causa de Deus, cada uma ali com a sua... o seu talento, o seu dom, o seu jeitinho, é muito gostoso. Eu amo, né, lidar com pessoas. E as diaconisas, né, que são 24, 25 diaconisas, também estou cuidando, além do Ministério das Diaconisas, né, do Ministério da Liberdade Religiosa, né, e também do Ministério da Mulher, que é outro ministério muito grande, né, muito grande. Então, até porque são mais mulheres do que homens na nossa igreja do bairro Amambaí. No geral, estamos com 60%, né, no estado, né, mais, no estado, mais mulheres do que homens. E
lidar com essas mulheres, vendo as diversas fases em que cada uma está, porque a gente tem ali uma recém-casada, tem uma casada com mais anos, tem uma que já é sozinha, uma viúva, e ali a jovenzinha, adolescente, você lidando com essas fases. O equilíbrio de várias fases. De várias fases. E por isso que eu falo, tudo há um propósito. Com a bagagem que eu trago de vida, com o que eu passei na minha vida, eu consigo, de repente, sentir na pele a necessidade, a dificuldade de uma mulher que ficou viúva, de uma mulher que está sozinha, criando seus filhos. Então, tudo tem um propósito. O que eu aprendi na minha vida, Deus tem usado para a honra e glória dele hoje. E as dificuldades que eu aprendi. Palavras certas, na hora certa, para as pessoas certas. Ainda mais para as mulheres que precisam. E aí você entende a importância de ter anciã mulher no Estado. Exatamente. Né? Com tudo isso. Porque por mais o trabalho de um homem consagrado, assim mesmo não vai conseguir entender. Não vai conseguir entender. Tem dor que é só. Tem dores que é só exatamente de mulher para mulher. Sim. É exatamente. E eu fico assim muito feliz quando eu vejo a Késia, né, liderando o Ministério da Mulher com excelência, né, e o crescimento da Késia. Então, eu falo para ela, você é minha pupila, né? Porque, assim, é visível a transformação da Késia de um ano atrás para a Késia de hoje. O crescimento, a maturidade em lidar com pessoas, né? E às vezes eu falo, né, com ela, converso com ela, e assim, o carinho com que eu trato, eu sou tratada. E eu tenho a liberdade de falar com ela, né? De falar, olha, isso precisa ser corrigido ou não, vamos fazer dessa forma. E ela acatar com amor, com carinho, e aí a gente vai crescendo junto. Né? A Bianca é outro caso, que eu falo assim, nossa, a Bianca para mim, desde do Congresso Mensageira, que até eu fiquei num quarto com a Érica, do César, e a Érica foi chamar as meninas para a gente sair, que tinha uma atividade para fazer, e ela chegou no quarto, tava as meninas, a Tatiane, a auxiliadora, a anciã, a Bianca e a Maressa, e a Érica encontrou essas meninas de joelhos. Ela falou, nossa, que lição para nós. Quer dizer, a gente vê essa juventude, essas meninas, né, mais novas, crescendo espiritualmente, se consagrando ao Senhor. Isso é o que alegra o coração, né? Eu falo, é o que Deus, assim, é a recompensa aqui que a gente vê, né? O que Deus está fazendo, como Deus está agindo. E você falar, puxa, eu já passei por esse processo, estou ajudando agora as outras a passarem, e a gente continua em crescimento. O processo não terminou, o processo não acabou, eu estou em crescimento. Sempre. Por isso, o que é a seriedade do ancionato, Sim. do trabalho do ancionato. Realmente são pessoas que são escolhidas e quando se realmente se propõe a fazer, a se separar para ser servo dessa maneira, Deus abençoa, Deus alcança e Deus usa. E Deus usa você, Glaucia. Amém. A gente que convive com você aqui sabe o quanto Deus usa você na sua vida, por toda a história que você teve. E quando você disse, primeiro eu sou filha do Altíssimo, filha do nosso Rei. Então, assim, é a princesa do nosso Rei. Então, realmente, a vida de ancionato é isso, é de se separar, é de estar pronto. E você realmente, Deus te usa poderosamente com isso, nos seus atos aqui, que a gente acompanha diariamente. E para quem eu olho, né, em quem eu me espelho? Jesus em primeiro lugar, mas a minha mãe. Né? Então, a minha mãe é o meu grande referencial de mulher de Deus. Porque minha mãe passou muitas dificuldades, todas as dificuldades possíveis, tanto materiais, físicas, assim, emocionais. E eu nunca vi minha mãe brava, reclamando, brigando, sempre serena. Fosse qual fosse a situação. Tivesse que fritar um ovo e dividir em 3, porque nós tínhamos as 3 meninas, né, depois que veio meu irmão, mas ela estava ali. E assim, vivendo todo tipo de dificuldade e sempre serena. Então, e uma mulher de Deus, uma mulher de fé, e nem sempre foi assim, né? Mas quando ela conheceu o Senhor, ela quis apresentar para as filhas e deixar as filhas no caminho de Deus, vivendo o caminho de Deus, né? Então, toda a disposição que ela tem, que vocês conhecem, ela terminou a faculdade agora em fevereiro. Eu falo isso, rapaz, a mãe dela dá um podcast. Tô ligado. Qual a idade da sua mãe? 74. E terminou a faculdade? Agora em fevereiro. Fez turismo, né? Pega essa. Gestão dorme e turismo. Com essa, tá? 74 anos, se formou. Pega essa para você. Você já não precisa fazer mais nada na vida. CNHD, viu a dela.
CNHD. Dirige ônibus, van. Guarda essa pra você. Caminhão do Zaqueu, ônibus, van, qualquer coisa, moto. Só ela dá um pó. Agora dá pra entender por que saiu assim, Toca a fruta violão. não cai longe do pé. Eu lembro, pra mim, cara, fica parecendo Dora Aventureira, sabe? Assim, Exatamente. Toca a violão, fruta não cai longe do acordeon. pé. Tá explicada a Glaucia Eu agora. até tentei partir pra música, né? Mas não deu. Eu até estudei, tive piano. Ela toca violão. Toca violão, um pouco de acordeon, né? Ela gosta, viu? Não Ok. para. Dá pra entender. A fruta não cai longe do pé, Não realmente. para. E gosta. Chega o final de semana, vai fazer pôr do sol, as irmãs da Central carregam ela para tocar violão nos pôr do sol, nas visitas aos lares, né? E ela está aí, seguindo forte. Então, você tem, assim, uma base, né? Uma referência de mulher de Deus, né? Então, eu criei meus filhos dessa forma, Certo. mostrando isso. Sim. Então, para eles, eu fico feliz quando eles se referem a mim como uma pessoa que eles têm muito a aprender. Meu filho uma vez disse para mim: mãe, você é a mulher mais sábia que eu conheço. Então, eu fico feliz, a maior gratificação que eu tenho, né, de ter criado meus filhos e são cidadãos do bem, Sim. né, e Sim. que caminhem, né, seguindo essa direção que um dia aprenderam também, assim como eu aprendi com a minha mãe. que história. Conversa fácil, né? Fácil Como é também. gostoso. Como é gostoso ouvir a Glaucia. Quer conhecer a Glaucia? Vem aqui na igreja. Você vai receber, eu falei para você vai receber primeiro um sorriso, porque essa mulher tem um sorriso fácil e que feliz escutar. Eu realmente, mais uma pessoa que vem aqui, muitas histórias que a Vocês gente não falaram conhece. do Zaqueu, o caminhão e tal. O clube tem um pouquinho de... Tem uma contribuição aí para esse desenrolar desse romance, né? Manda aí, conta para nós. Eles precisaram... Eu sempre ajudei carregando as coisas na caminhonete, né? É verdade. Mas só que não cabia o que eles queriam carregar e minha irmã tinha feito uma mudança com o Zaqueu e ela falou: lá na sua igreja tem um irmão que tem caminhão, liga e pede para ele ajudar a carregar as outras coisas que não cabem, né? Aí eu liguei, peguei o telefone, liguei, aí ele falou: não, posso ir sim, que horas? Domingo de manhã e tal. E aí ele encostou com o caminhão aí na frente, eu encostei com a caminhonete também. Falei: eu levo o que não der, mas aí com o caminhão dá para levar tudo, né? Leva tudo. E aí eu falo para ele assim, ele estava em cima ele e a Maressa, em cima do caminhão, virado para cá, carregando os meninos, carregando as coisas, e eu estava na porta da caminhonete, estacionada ali. E a hora que eu olhei assim, eu peguei ele me olhando, eu desviei, né? Aí eu falei para ele, você olhou muito esquisito aquele dia. Então, assim, começou, falando tudo assim, aqui na casa de Deus, né? E foi muito, muito gostoso, assim, esse início de sempre a gente está envolvido em alguma situação da igreja, né? E Deus ir usando até os amigos, né? A Rita e o Charles aí, que foram os cupidos aí de marcar a sorveteria, porque a minha filha era conselheira das filhas da Rita. E aí marcavam sorveteria e eles também eram amigos do Zaqueu e meus amigos. E aí na sorveteria chamavam o Zaqueu para ir, me convidavam, chegava lá, até um dia a Juliana falou: mãe, o que esse homem está fazendo aqui? Não sei. E aí, ele ia com a Maressa e eu ia com a Juliana, né? Então, mas Deus foi preparando tudo, viu? Tem muita história. Se for contar aqui, a gente vai passar a noite. Que legal. Puxa vida. Mais uma que trouxe histórias importantes para o nosso podcast, que também faz parte da história do Barra Mombaí. Glaucia, nós temos umas perguntinhas para você, para exatamente esse material que está aqui em cima aqui. Diz para nós, qual o seu verso bíblico preferido? Olha, o verso bíblico é Jeremias 33:3. Né? Clama a mim e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E realmente, eu vivi isso, eu clamei, Deus respondeu para mim e mostrou coisas que eu não sabia, coisas que eu não imaginei que eu poderia viver. Então, a palavra é tão verdadeira, a promessa de Deus para a nossa vida, ela é tão forte que quando você toma posse daquela palavra, Deus falou ali, clama e eu vou te responder. Então eu clamei em lágrimas, às vezes eu não tinha nem palavras para dizer, eram só lágrimas, mas Deus me mostrou coisas grandes e firmes que eu não conhecia. E fui agraciada com toda sorte de bênçãos. Deus conhecia cada lágrima sua. Cada Deus lágrima. conhecia. Ele sabia porque estava acontecendo. Glaucia, um livro que você recomenda? Esse livro Pelo tem jeito história. não é um, né? Pelo Não, jeito não, não é um. É um.
Trazer mais perto aqui. Então, esse livro, por que eu trouxe 2? Porque esse livro tem uma história muito bonita. O primeiro livro, que na verdade, eu ganhei, eu não era adventista. Minha irmã, isso há 33 anos atrás, mais ou menos. Minha irmã, ela fazia teologia, na época era IAE, e ela veio comportar, ela comportava todas as férias. E ela veio comportar em Campo Grande e falou, eu preciso do seu apoio com as suas amigas. Eu era de uma outra denominação. Falei, não, pode deixar, vem que eu vou com você na casa de cada uma delas. Inclusive da própria pastora da igreja, né? E aí ela veio com esse livro em mãos e nós visitamos, assim, em média, umas 20 casas de amigas minhas. Todas compraram o livro. E aí ela saía com os grupos também, nas ruas, né, batendo de casa em casa, oferecendo, vendendo. Eu sei que ela foi a campeã do estado na época da comportagem com esse livro, Felizes no Amor. E assim, eu peguei um carinho muito grande por esse livro, porque eu gosto muito do assunto sobre família, sobre lar, né, como edificar a sua casa, como abençoar o seu lar, a importância que a mulher tem, o papel que a mulher tem dentro da sua casa. E esse livro, além do conteúdo dele ser muito rico, ele traz exercícios para a prática do casal, da família. Lição de casa. E é um livro que tanto noivos, né, eu falo que tem o dever, a obrigação de ler, quanto aqueles casais que levam uma vida comum, quanto aqueles casais que estão passando dificuldades. Sim. Certo. Então, a lição dele é praticamente para esses 3 grupos. E o fato dele ter atividades aqui, tarefinhas de casa, ajuda muito o casal. Olha, desde 91, 33 anos. 33 anos. Isso. E aí, guardo, né, encapei, porque eu emprestei ele algumas vezes para não estragar. E quando o pastor Evanir e a Neuza chegaram nesta igreja em 2022, fizeram um encontro, né, ali com o ancianato e tal, e eles tinham para dar de presente Felizes no Amor, só que agora atualizado. Né? E aqui é só a Nancy, que é a autora, Nancy Van Pelt, e aqui entrou a Miriam, que é uma brasileira, e aí eles acrescentaram mais 3 capítulos nesse livro. Assim, 3 capítulos excelentes, falando sobre os 8 remédios da natureza, né, e tudo. Mas assim, só agregou. Se esse era bom, esse aqui ficou fenomenal. Então... Fica a dica aí, ó. Livros da casa, né? Esse aqui é a edição revista e ampliada. Esse tem. Então, a Neuza e o pastor fizeram a dedicatória, né? Tudo, entregaram para os anciãos da época. E eu... Até o Pompeu vai colocar depois aí na descrição o site da Casa Publicadora, que você também pode comprar online. Sim. Você pode comprar pela loja da casa. Então, eu guardo esses 2, assim, com muito carinho, né? Eu falei, esse já era bom, esse aqui, então, ficou espetacular. Uau. E eu recomendo para todos os casais, sejam noivos, recém-casados, já casados há mais tempo. É uma linguagem fácil, tem as tarefinhas, né? E o crescimento que esse livro traz no convívio, ganha, né? No convívio a 2 é maravilhoso e aborda todos os aspectos, né? A vida íntima, a vida financeira, todas as áreas de um casal esses livros abordam. Rapaz, é uma professora, né? Ganhamos uma aula agora aqui, ganhamos uma aula. O que a Gláucia gosta de fazer nas horas livres? A Gláucia tem um hobby? Eu tenho. Não são muitas horas assim que sobram. Porque pelo tanto que ela faz, né? Eu já fui chamada de mulher agenda, né? Porque eu gosto ainda da agenda papel. Então, eu tenho uma agenda para casa, uma agenda para a escola, uma agenda para a igreja, uma agenda pessoal. E o que eu gosto de fazer mesmo, assim, se estiver tranquila, é assistir um filminho com uma pipoca. Não conhecia essa Gláucia. Não imaginava. Não, interessante é que eu conheci o Zaqueu quando nós marcamos de fazer um pôr do sol na casa dele e tal, né? E depois ele falou, vem domingo à noite para a gente assistir um filme. Ele falou, Marisa, tem uma lista, né? Uma lista de filmes lá. E aí, eu cheguei lá, ele falou, eu gosto de filme com pipoca. Eu falei, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Como e é Deus assim, ele viaja, quando ele chega, ele fala assim, aí, filminho, pipoca? E a gente gosta de filme baseados em fatos reais, né? Sim. E a gente assistiu agora o último, Fé para o Impossível, né? Maravilhoso, demais. Olha, eu não assisti, vou assistir também. Maravilhoso. Então, assim, quando a gente... Isso uma vez no mês, pelo menos, a gente assiste um filminho, né? Ótimo. Mas eu gosto muito de juntar a família. Seja aos sábados de manhã, quando a gente termina o culto, vamos para a casa da minha mãe, juntar as irmãs ali, os cunhados e tal, ou
no domingo ou no sábado ou na sexta em casa com os filhos. Então a gente junta os meus, e nora e genro e os do Zaqueu, né? E junta em casa e assim, celular fica lá de lado de todo mundo. Quem pega leva um pito. Uau! Paga a conta. Quem pegar, paga a conta. Viver o momento. Não, a gente gosta muito, assim, eu gosto legal. muito. Juntou a família e meus filhos sempre falavam assim, ai, mãe, tudo a família tem que fazer junto. Eu gosto de família junto. E será assim enquanto eu estiver vivendo. Então a gente gosta muito, assim, reuniu, sentou ali os filhos e ri, conversa e ora e chora se for para conselho. Então é muito gostoso isso. E Que a gente massa. tem essa sintonia, né? Gláucia, um personagem bíblico. Duas. Duas, e incrível que pareça, semana passada estudamos as duas na lição da escola sabatina. Exatamente. Por quê? Já vou falar por quê dessas duas. Uma marca a minha trajetória de vida quando eu era solteira e a outra depois na outra fase. Então a primeira, eu tinha mais ou menos 16 anos, como minhas irmãs foram as primeiras a se tornarem adventistas lá em Aquidauana, eu participava de algumas atividades com elas na igreja e me convidaram para fazer parte de uma encenação. E a história era de quem? De Esther. E aí eu falei, não, tudo que eu pego para fazer assim, eu quero dar o meu melhor, é 100% meu ali. E aí eu devorei o livro de Esther, as falas de Esther, a postura e tudo, e aí me vestiram de rainha, né, decoraram a entrada da igreja e a cadeira lá na frente para sentar. Então eu fiz a Esther, né? Eu fiz o papel de Esther. Mas o que me deixou extasiada com a história de Esther, a coragem. Sim. A coragem dela, né, quando ela convoca e fala para o povo jejuar e orar 3 dias, porque ela ia fazer algo que era contra a lei, ou seja, ela ia entrar na presença do rei. Sim. E ela diz, né, se perecer, pereci. Então, mostra uma mulher determinada e corajosa. Não importava se ela ia pagar com a vida, mas que ela ia agir, ela ia. Então, isso é o que me chama atenção na vida de Esther. E Ruth, eu fiquei viúva, né? Então, eu me vi assim na figura de Ruth. E a integridade de Ruth numa situação, né, assim, como ela se esteve, e também a disposição dela de acompanhar a sogra, de estar ao lado da sogra, ou seja, servir, né? Não abandonar o outro naquele momento difícil também. E Deus preparar para ela algo muito além do que ela imaginou. Porque a sogra disse, eu não vou mais poder ter filhos, então você vai andar comigo, por que se você não vai poder casar de novo, refazer a sua vida? Né? E de repente Deus prepara para ela Boaz, um homem de Deus, que a gente tem nele a figura de Cristo, né? Porque foi o remidor, né? Aquele que... O resgatador, né? Que deu para... A gente fala, alguns comentaristas dizem, né, que a mais bela história de amor da Bíblia é a de Ruth e Boaz. E a gente vê Ruth na genealogia de Jesus. Então, assim, marcou a minha vida nessas duas fases, Esther e depois Ruth, com a restauração da vida emocional, sentimental, né, de Ruth. Então, ela se viu ali amparada, com um respaldo ali na sociedade e uma vida nova. E Deus me preparou isso. Novo de novo, né? De novo. Então, Deus preparou isso para mim. Eu estou maravilhado. Eu estou extasiado com a Gláucia que eu conheço. Gláucia, deixa para nós, pessoal, um conselho, uma mensagem, olhando naquela câmera lá. Meu conselho, eu sempre costumo dizer isso na escola, para as pessoas que eu convivo, leia a palavra de Deus, sempre, em qualquer ocasião ou situação. Nela, nós encontramos a resposta para todas as nossas perguntas. E quando eu falo isso por experiência, por ter vivido isso. Então, nunca deixe de ler a palavra. Todos os dias, seja qual for, né, a situação, alegria ou na tristeza. Mas busque aqui o refrigério e você vai encontrar nas promessas de Deus a paz que às vezes você está precisando. Amém. 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 Muito obrigado pela sua presença aqui, enriqueceu o nosso Eu que agradeço podcast. O convite, né, o privilégio de estar com os nossos dois. Aqui todo mundo é bem-vindo. Obrigado por ter trazido suas histórias, mais uma vez, histórias que estou colecionando para a minha vida, que a gente convive aqui, mas não tem tempo de conversar, sentar para ouvir. Não tem tempo. E agora já sei onde eu
for assistir um filme com pipoca, será com a Gláucia, ou com a Maju, com a família da Maju. Ou comer um bolinho aí na batedeira. Vamos lá ver essa batedeira, conhecer um bolinho. Uma culinária de mão cheia, essa moça. Uma culinária de mão cheia. Mas enfim, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. A gente realmente fica muito feliz com a sua presença aqui. Agradeço o convite. E todas essas histórias. Quer conhecer mais dela? Vem aqui. Aonde nós estamos? A Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Ambaí, Avenida Salgado Filho, 602. Nossos cultos é sempre sábado de manhã, às 8h50, domingo, 19 horas. E quarta-feira, às 19h30. Vem para conhecer a igreja, vem para conhecer a Gláucia, vem para conhecer o Wirlen, vem para conhecer o Pompeu. Valeu, Pompeu, mais um. Vem para conhecer o Éder. Vem para conhecer a gente. Nossa igreja está de braços abertos. E é isso aí. Bairro Ambaí contando histórias. Porque igreja de pessoas. Exatamente. Valeu. Obrigada. Obrigado, valeu, meu irmão. Vamos embora. Até o próximo. Obrigada. Até o próximo. Valeu. Valeu.